20 jogadores europeus que atuaram no Brasil. Fernando Carazo, Espanha. Um dos primeiros espanhóis a atuar no Brasil foi Fernando Carazo Castro, com passagens por Palmeiras e Cruzeiro, que antigamente eram Palestra Itália. O meia conquistou o Paulistão de 1934 pelo Palmeiras e depois venceu 4 títulos mineiros pela Raposa. Casemiro do Amaral, Portugal. Casemiro do Amaral nasceu em Lisboa em 1892 e foi radicado no Brasil. Goleiro de categoria, começou sua carreira em 1911 no América do Rio, do qual foi para o Germânia de São Paulo em 1912. Também passou por Mackenzie entre 1915 e 1917, e Corinthians entre 1913 e 1914 e 1918 e 1920. Jogou 6 vezes pela Seleção Brasileira de Futebol. Foi titular nos campeonatos sul-americanos de 1916 e 1917. Luiz Fabi, Itália. Entre 1910 e 1915, Luiz Fabi defendeu o Corinthians e é famoso por ter feito o primeiro gol da história do clube. Em 1917, ele se transferiu para o Palestra Itália, o atual Palmeiras. José Lengiel, Hungria. José Lengiel, hungarês, foi um goleiro notável no Corinthians. Pelo clube paulista, disputou 137 partidas entre 1934 e 1940. Arouca, Portugal. Nascido como Humberto da Silva Frias em Portugal, Arouca emigrou para a cidade de Santos na infância ao lado da família. Logo depois começou a jogar futebol na Portuguesa Santista. Em 1974 teve seu passe comprado pelo Palmeiras. Naquele mesmo ano, ele fez parte como reserva da equipe campeã paulista de 1974. Na condição de titular, Arouca ganhou o Paulista de 1976. Em 1977 seus direitos federativos foram negociados com os cartolas da Portuguesa de Desportos. Jogando pela Lusa do Canindé, ele permaneceu até 1980. Em seguida, Arouca defendeu o Comercial do Mato Grosso do Sul e a Ferroviária de Araraquara. José Ufarte, Espanha. Nascido na Galiza, Ufarte passou a infância no Brasil, iniciando a carreira nas divisões de base do Flamengo, em 1958, subindo para o time principal em 1961, mesmo ano em que foi jogar no Corinthians. No Brasil, ficou mais conhecido pelo apelido de Espanhol e conquistou um torneio Rio-São Paulo e um campeonato carioca pelo Flamengo. Laurentino de Melo, Portugal. Melo estreou no Corinthians em 2 de julho de 1933. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu Vasco da Gama por 3-2, em partida válida pelo torneio Rio-São Paulo de 1933. Na ocasião, o jogador de 27 anos começou a partida entre os titulares na Fazendinha. No total fez 7 partidas com o Corinthians. Avelino Gabriele, Itália. Em 1951, o Fluminense contratou Avelino Gabriele, no Brasil conhecido como Nino, que ficou apenas um ano no clube carioca. Nino ainda realizou uma partida pelo Atlético Mineiro. Também jogou por Ipiranga e Portuguesa. Henry Welfare, Inglaterra. Apelidado de tanque inglês, está entre os 10 maiores artilheiros da história do Fluminense. O Welfare marcou 167 gols durante os 11 anos que esteve no clube. Valdemar Zaclis, Romênia. O ex-zagueiro Valdemar Zaclis defendeu São Paulo, Palmeiras e Comercial entre 1938 e 1944. E foi no tricolor paulista onde teve maior sucesso ao conquistar o Campeonato Paulista de 1943. Zaclis também era advogado. Marco Ósio, Itália. Iniciando sua carreira em Torino e Empoli, Ósio brilhou mesmo no Parma. Chegou ao Palmeiras em 1995. Participou, como coadjuvante, do Palmeiras dos 102 gols de 1996. Com Vanderlei Luxemburgo, Ósio entrou em campo em 10 partidas pelo Paulistão e marcou um único gol, contra o Juventus. A estada de Ósio acabou no começo do segundo semestre de 1996, pela gravidez da esposa, que preferiu ter o filho na Itália. Dejan Petković, Sérvia. O sérvio mais famoso do Brasil, Petković teve sua primeira passagem no Vitória, de 1997 a 1999. Depois disso, atuou por Flamengo, Vasco, Fluminense e Santos. Pet é ídolo no Flamengo, onde conquistou 2 campeonatos cariocas, uma Copa dos Campeões e o Brasileirão de 2009. Clarence Seedorf, Holanda. Clarence Seedorf, multicampeão na Europa, foi contratado pelo Botafogo em 2012.
O craque com passagens por Ajax, Real Madrid, Inter de Milão e Milan encerrou sua carreira no time carioca, em 2014. Atuou em 58 partidas e fez 16 gols. José Domingues, Portugal. Em 2005, José Domingues defendeu o Vasco. Revelado pelo Benfica em 1990, passou por clubes ingleses, como o Tottenham e Birmingham, antes de encerrar a carreira no clube carioca. Bruno Pereirinha, Portugal. O último português com mais destaque no futebol brasileiro foi Bruno Pereirinha. Entre 2015 e 2017, o atacante disputou 15 partidas e fez um gol pelo Atlético Paranaense. Juan Fran, Espanha. No dia 3 de agosto de 2019, acertou com o São Paulo até o fim de 2020. Com seu contrato chegando ao fim no dia 27 de fevereiro de 2021, havia indícios de que o jogador e clube iriam renovar, mas não foi procurado pelo São Paulo para uma renovação de contrato, pedindo liberação do último jogo da temporada contra o Flamengo para voltar à Espanha. Ao todo fez 56 jogos pelo tricolor, não marcando nenhum gol. Pablo Mari, Espanha. O jogador pertencia ao Grupo City, e após uma série de empréstimos a clubes diferentes, no dia 11 de julho de 2019 transferiu-se para o Flamengo. No dia 23 de outubro, após marcar um dos gols na goleada de 5-0 sobre o Grêmio, pela Copa Libertadores da América, Mari tornou-se o primeiro espanhol a fazer um gol nesta competição por um clube brasileiro. Já no dia 23 de novembro, Pablo Mari tornou-se o primeiro espanhol a conquistar a Libertadores. Em janeiro de 2020 se transferiu para o Arsenal da Inglaterra. Fran Mérida, Espanha. Revelado pelas categorias de base do Barcelona, foi logo contratado pelo Arsenal, antes mesmo de se tornar profissional. Após 2 anos no clube, foi emprestado ao Real Sociedade. Ainda atuou por Atlético de Madrid, Hércules e Braga. Em 2013 foi contratado pelo Atlético Paranaense, pelo Furacão disputou 16 partidas e anotou um gol. Alexander Baljoan, Alemanha. No dia 4 de julho de 2017, o alemão Alexander Baljoan foi anunciado pelo Coritiba. O jogador de 30 anos na época, chegou badalado por conta de suas passagens por clubes como Schalke 04 e Bayern de Munique. A sua estreia, porém, aconteceu somente 3 meses depois. Sem espaço na equipe paranaense, foi para o Vitória, em 2018. No mesmo ano, deixou o Brasil rumo à Austrália. Kazim, Turquia. Personagem carismático, o atacante jogou apenas 15 jogos pelo Corinthians em 2 anos. O jogador, no entanto, chegou ao Brasil em 2016 para vestir a camisa do Coritiba. Vale lembrar, aliás, que Kazim nasceu na Inglaterra, filho de mãe turca e pai inglês.